para este momento de discussão e apresentação de encaminhamentos dos encontros estadual, regional de coordenadores de curso de agronomia e análise de propostas deste terceiro encontro, eu convido aqui à frente o diretor do Departamento de Integração com o Sistema Educacional da Confaab, o engenheiro agrônomo Almir Guinoato. Obrigado, colega Marcon. Então, vamos dar continuidade agora nessa tarde de quinta-feira, segundo dia do nosso terceiro encontro brasileiro de coordenadores de curso de agronomia. Então, pela programação posta, nós gostaríamos primeiramente de que se manifestassem quem tem alguma coisa para apresentar. Eu vou fazer aqui as anotações para que a gente possa estar aí chamando aí para vir até aqui para apresentar e depois promover as discussões. Então, Arnold, do Piauí. Matheus, Rio Grande do Sul. Paraná, quem que vai? Professor Nardel, Paraná. Só para a gente... Quem fez alguma discussão, assim, que é o momento da gente colocar aqui também, tá? Mas então vamos dar o início, então. Se você quiser vir aqui, falar um pouco do que foi discutido lá no Piauí, fique à vontade, depois você explana, daí a gente vai depois trazer as outras experiências e para depois fazer o debate necessário. Pessoal, boa tarde. Só uma questão aqui que nós estamos organizando aqui, como fazer essa apresentação. Eu gostaria que vocês fizessem os relatos e as sugestões dentro dos 5 tópicos que nós discutimos, para a gente poder sistematizar ali o relatório. Então, nós temos exame de proficiência e avaliação dos cursos de agronomia, selo de acreditação de cursos, certificação profissional na agronomia, residência agrícola e curricularização de extensão. Esses 5 tópicos que a gente gostaria que vocês trabalhassem dentro deles e fosse mais objetivo possível para a gente poder sistematizar ali. Obrigado. Muito obrigado, professor Nardel, pela contribuição. Fica bom assim, tá? Bom, boa tarde. Lá no Piauí, eu integro a Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA e sou coordenador dessa comissão. E nosso trabalho junto às coordenações de curso de agronomia do Estado tem ocorrido 3 reuniões, nós fizemos, uma das reuniões com a presença do Dr. Luquezzi, professor Luquezzi, né? E a gente sempre buscando garantir na curricularização da formação a estratégia de ter um profissional em condições de receber atribuições pertinentes à agronomia. Por quê? Nós estamos, nesse momento, da curricularização da extensão e há um enxugamento da carga horária, e sempre penalizando a formação. Por exemplo, geoprocessamento, georreferenciamento, topografia, desenho técnico e afins. Esse é um grande problema, porque nós já temos um problema com a engenharia de agrimensura, formalizado, que nossos egressos, quando não cursam georreferenciamento,
eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras coordenadores e coordenadoras, ficam sem atribuição para exercer atividade na área de engenharia. Né? Eu não diria só no georreferenciamento. E isso gera um conflito, levando os egressos das universidades a cursar uma especialização lato sensu de 300 horas, nem sempre de boa qualidade, para constar a nova atribuição, quando isso pode ser resolvido por inclusão da disciplina da formação em georreferenciamento, no contexto da estrutura curricular. Então, eu vejo pertinente esse momento, professores, e com fé, para a gente induzir aos coordenadores na sua estrutura de reformulação e de inclusão da extensão, de uma forma a não penalizar a formação eclética e básica de um engenheiro agrônomo ou de um engenheiro agrônoma. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é: eu faço parte de um departamento de zootecnia e sou docente da zootecnia e da agronomia, engenharia agronômica, zootecnia e medicina veterinária no mesmo centro. Sou docente dos 3 cursos por conta da minha área de formação, que eu tenho formação em nutrição de ruminantes. Isso caiu no nosso departamento, uma bomba, porque o curso de medicina veterinária, na sua adequação às atividades de extensão, sofreu uma pressão para excluir as disciplinas, os conteúdos formativos de produção animal. Ficaria apenas clínica e cirurgia e tornaria, com exceção da introdução à zootecnia, os demais conteúdos como optativos, eletivos. Nós não temos ainda pessoal da área de zootecnia em número quantitativo suficiente para atender às necessidades, às demandas dos pequenos produtores, dos médios produtores da região norte e nordeste. Eu sei que Centro-Oeste já tem uma oferta maior de curso, mas é um processo. E excluir da agronomia, da engenharia agronômica e da medicina veterinária, nesse momento, os 2 conselhos devem trabalhar muito próximo, preservando a identidade profissional. Excluir a atividade zootecnia, nenhum engenheiro agrônomo quer ser zootecnista. É bem claro isso. O zootecnista é aquele profissional graduado em zootecnia, que exerce a zootecnia na sua plenitude e está registrado no Conselho de Medicina Veterinária. O engenheiro agrônomo é o profissional que, assim como o médico veterinário, tem na sua formação a zootecnia. E ele deve exercer a zootecnia, mas não por decreto. Aí, literalmente, não por decreto. Embora a gente se sustente no decreto ainda, tanto no caso da topografia, que é uma tragédia, dizer que a topografia, nos modos do teodolito, dá atribuição para georreferenciar. Isso nunca. É engodo. A mesma coisa, a questão agora da zootecnia por titulação. Titulação não é atribuição, não viabilizará a atribuição profissional. Titulação, ela apenas identifica que a pessoa um dia cursou um curso superior. Agora, qual a tua formação depende do projeto pedagógico do curso, que está registrado no seu regional, dando a transparência devida, que tem seu conteúdo programático, tem suas emendas, tem as referências pertinentes, seja atualizado e o curso devidamente reconhecido no MEC, devidamente executado e avaliado.
O contexto é maior do que simplesmente um papel. Então, resultado, a medicina veterinária da Federal do Piauí fechou questão com o departamento de zootecnia que manteria as disciplinas zootecnia geral, que é a introdução à zootecnia, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, ovinocultura e caprinocultura, apicultura, piscicultura, melhoramento animal e forragicultura. Assim se tem a formação, a nutrição de ruminantes, nutrição de não ruminantes, alimentos, alimentação e análise de alimentos conjuntas. A maioria dessas disciplinas com 30 horas, com exceção da bovinocultura de leite e de corte, que passaria a 45, porque elas têm algo em comum e não precisaria ser 60. Assim como a ovino-caprinocultura, com 45, não precisando ir a 60. Bom, então, feito isso, a gente conseguiu dialogar com a medicina veterinária e o médico veterinário da Federal do Piauí está tendo um impacto no seu currículo, na sua carga horária total, de 12,5% da carga horária total para preservar a atribuição em zootecnia. Aos engenheiros agrônomos, se a gente partir dessa mesma matemática, o impacto em 4.000 horas, inclusive eu estou com a proposta salva aqui, que eu fui da comissão que elaboramos lá no Departamento de Zootecnia, seria também de 12,5%. 1/8 da carga horária dedicada a uma área de formação de produção animal para o engenheiro agrônomo e o médico veterinário. E que não geraria nenhum conflito posterior de atribuição. Então, eu gostaria de trazer aqui essa discussão e colocar na pauta, porque não se trata de carga horária, se trata de atribuição profissional determinada pela formação. E excluir a formação sob qualquer pretexto de redução de custos, com contratação de docentes, de infraestrutura, não justifica, porque as universidades que fazem isso hoje na prática, a nossa, por exemplo, ela já tem uma estrutura, né? Nós temos uma estrutura de pós-graduação, que é um contrassenso. Como é que eu vou ter um mestrado em produção animal na universidade? Eu vou graduar engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas com competência para a zootecnia, segundo a sua condição de formação. Nem sempre ele teria isso, porque vai depender do que você faz no seu projeto pedagógico. Você pode, de repente, tirar atribuição por projeto pedagógico inadequado. E aí a gente tem uma pós-graduação, e aí você solta o edital. Edital de seleção ao programa de pós-graduação, aberto a engenheiros agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas. Obrigatoriamente. O engenheiro agrônomo ou a engenheira agrônoma nunca cursou a disciplina na área de zootecnia. Mas dá uma lida boa, inteligente, se prepara, faz a seleção para o mestrado. E vai cursar mestrado em zootecnia, vai ter atribuição para ser docente posteriormente para alunos de engenharia agronômica, nas disciplinas correlatas à zootecnia, por formação de pós-graduação, sem nenhuma linha na graduação. Mais interessante, compete ao CONFEA e aos CREAS também o registro nos assentamentos da formação de pós-graduação, como uma ampliação da formação no acervo do profissional. Então, nós estamos cometendo um erro, se a gente fizer isso. Então, quero deixar essa mensagem para a gente provocar o debate. Os coordenadores, as coordenadoras que se encontram, fazer uma reflexão, né? Pensar em quantidade versus qualidade de formação. Concluo assim. Muito obrigado pelas considerações. Foram registradas aí
as discussões realizadas aí por vocês, lá no regional e também lá nos círculos de discussões, essa demanda depois a gente vai colocar aí no rol das propostas que foram levantadas aqui. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Matheus, lá do Rio Grande do Sul, para que ele possa apresentar. E o Rio Grande do Sul tem feito anualmente encontros, aí já estamos na sexta edição, parabenizá-los, porque foram os pioneiros nisso, né? E a gente, no Paraná, se espelhou em vocês aí. Um abraço. Boa apresentação. Não, eu sou coordenador da Câmara, eu não sou de São Vicente. Eu sou da Câmara de Agronomia do CREA. Isso. Sim. Boa tarde a todos. Me chamo Matheus, sou o atual coordenador da Câmara de Agronomia do CREA do Rio Grande do Sul. É um prazer enorme estar participando desse meu primeiro encontro brasileiro de coordenadores de curso. E nós, no Rio Grande do Sul, nós tentamos utilizar uma temática um pouco diferente do que nós vínhamos adotando, com o intuito de sermos cirúrgicos no nosso encontro, uma vez que muito se discute nos encontros e pouco resultado a gente acaba vendo. Se tem muita discussão, mas por vezes essas discussões não têm andamento. E dessa forma, junto com os coordenadores, os representantes coordenadores dos cursos dentro da nossa Câmara de Agronomia, tiramos esse tema como norteador: atribuições profissionais e a formação acadêmica do engenheiro agrônomo no século XXI. Esse evento foi ocorrido, então, dia 12 de agosto, nas dependências da Faculdade de Agronomia, né? Não seria lugar mais apropriado do que fazer dentro, né, de uma casa de agronomia da URGS em Porto Alegre. Pode passar, por favor? Então, eu não tinha apresentação nenhuma, então foi me solicitado fazer uma apresentação aí aos 49 do segundo tempo, então vai ser bem um pincelado assim do que foi o nosso evento. E nós temos a nossa mesa diretiva, tem a minha presença, o professor Paulo Vitor, o vice-diretor da Faculdade de Agronomia, nossa presidente, a qual nós temos muito a agradecer e muito está fazendo pela agronomia, pela SEAGRO, né, no Rio Grande do Sul, a Nancy Walter. Nós temos a conselheira federal, Andréia, que estava presente também, e nosso parceiro, como sempre, a Mútua, ali representado pelo Pablo Palma. Pode passar? Então, o Conselho Regional de Agronomia e Engenharia do Rio Grande do Sul realizou, então, o 6º encontro dos coordenadores. Tivemos participação dos coordenadores de cursos, professores, tivemos coordenadores e professores de outros estados. Nosso evento foi híbrido. Os conselheiros da nossa Câmara e funcionários do CREA, a presidente e a conselheira federal. Como eu citei, então, o nosso formato nosso evento foi híbrido. Tivemos cerca de 60 participantes, foi bem interessante. De formato presencial, devido ainda a questões de pandemia, tivemos cerca de 20 participantes, o restante foi bem flutuante, de forma híbrida. Pode passar? As nossas palestras, então, elas tiveram bem foco, bem interessante. Inclusive, eu critiquei o Thiago ali, hoje pela manhã, que as palavras dele verteu justamente o que eu iria falar agora de tarde, né, tirou as palavras da minha boca, que foi justamente a questão de como está a grade curricular da agronomia atualmente, como deveria ser essa grade curricular, com base na resolução do EMEC 2006, em seu artigo 2º, onde ele traz a emenda das disciplinas as quais os cursos de agronomia deveriam ter, e também como se espera que vai estar essa desordem curricular. E por que a gente traz essa desordem curricular? E aí é interessante o relato do Thiago hoje de manhã, da nossa CCAgro,
né, da nossa agronomia nacional estar presente, nossos representantes, porque o nosso olhar é justamente amplo. Nós enxergamos a instituição de ensino e também a atribuição profissional. O que acontece, quais são os resultados lá na frente, que o ensino, ao contrário, o que o nosso conselheiro federal Lucchesi prega, que seria o ensino seria o final, para mim o ensino é a base. E como eu digo ali, nós temos um vídeo, inclusive, se vocês procurarem na nossa mídia, né, eu sempre digo, a academia forma, os CREAs homologam. Então, o CREA depende muito de vocês, professores, coordenadores, porque lá na frente, quem dá atribuição real aos profissionais são vocês, professores, são vocês, coordenadores. Nós só vamos homologar aquilo que vocês deram, que vocês versaram para os seus alunos durante o curso todo. Nós não podemos ensinar os egressos, quem ensina são vocês. Nós vamos simplesmente atribuir aquilo que eles trouxeram em toda a vida acadêmica. E é essa desconexão, essa assimetria que a gente acabou vendo. Eu, nesse meu praticamente um ano de CC Agro, fiz esse trabalho de pegar o currículo do Tocantins, o currículo de São Paulo, o currículo da Bahia, o currículo de Pernambuco, o currículo do Espírito Santo. E eu fui mais além. Não vamos falar aqui de universidades privadas que têm mais liberdade quanto à base curricular, mas peguei das federais. E nenhum currículo é igual um ao outro. Ah, mas é diferenças regionais. Não, as cadeiras básicas são diferentes. Os ensinos são assimétricos. Como nós queremos formar um engenheiro agrônomo pleno se nós temos uma assimetria de ensino? É impossível. É impossível eu, no Rio Grande do Sul, pedir um visto para trabalhar no Tocantins e poder trabalhar com barragens, né, Tiago? E o profissional do Tocantins não pode trabalhar com barragens. Como é isso? Mas não é o mesmo engenheiro agrônomo? Sim, é o mesmo engenheiro agrônomo. E o que aconteceu? Ah, está cerceando a minha profissão. Não, não é cerceamento de profissão. Pode entrar com processo, não é? Você não tem atribuição. Você não teve isso na sua vida acadêmica. Você não terá atribuição. Por isso, volto e retorno a dizer a importância de vocês. E eu não sou do ensino, eu sou da extensão. Trabalho com licenciamento ambiental, com prefeitura, com promotoria. Mas eu, como eu disse, eu entrei nessa luta do ensino justamente por essa preocupação. Eu tenho 6 estagiários que me perguntam, eu posso fazer isso? Deixa eu ver teu currículo. Não, tu não vai poder. Mas como não, engenheiro agrônomo? Não vai poder, porque a tua instituição de ensino não está te dando atribuição para essa atividade. Tu não vai poder fazer isso. Aí nós temos os problemas básicos, serrarias, RT de serraria, fauna, georreferenciamento, os problemas básicos aí que a gente enfrenta dentro dos nossos CREAs, os processos de pedidos, né, de atribuição. Nós tivemos como palestrante, então, aqui presente, né, o nosso professor, querido Moacir Cardoso Elias, que versou, então, o assunto como está a grade curricular da agronomia atualmente. Essa apresentação que ele trouxe aqui foi muito breve, infelizmente, né, professor? Ele conseguiu apresentar mais amplamente para nós. Eu me apavorei com os números. Eu me apavorei com os números apresentados. O nosso analista da SEAGRO, o Márcio Schneider, apresentou, então, tudo aquilo que o Tiago conversou. Falou a 218, a 5.694, a 1073, o EMEC 1 de 2006. Então, como deveria estar, né, como deveria ser a agronomia nos seus aspectos legais. Pode passar, por gentileza? E, finalizando, né, nós tivemos a presença também do nosso conselheiro federal, Lucchesi, e quais as consequências da desordem curricular na vida do egresso na instituição de ensino e do profissional na engenharia agronômica. Teve um erro na engenharia, fiz rapidamente a apresentação. A agronomiaca também está ótima. Né? Mas essas consequências foi exatamente isso que eu apresentei, falei brevemente aqui para vocês. E o conselheiro federal foi assim, foi unânime. Não terá atribuição. Não terá atribuição. Então, essa é a nossa preocupação quanto ao SEAGRO, essa preocupação que os nossos coordenadores e nossos representantes de curso
né, dentro da SEAGRO, traz aqui para o Confeia, traz aqui para o encontro. Pode passar, por gentileza? Que tivemos os seguintes encaminhamentos. Como eu falei, o nosso encontro foi cirúrgico, foi ao ponto de alertar, que é a coisa que eu comentei. O CREA, quanto ao CREA, nós não impomos nada, nós queremos uma conversa. Vamos conversar com o EMEC, vamos conversar com o Confeia, vamos conversar com os coordenadores, para ver o que está acontecendo e o que a gente pode melhorar, o que nós podemos ajustar, para não acontecer isso. Porque, como eu digo, não adianta a gente ficar brigando, enquanto nós temos outros conselhos passando por cima de nós, outros profissionais passando por cima de nós em várias atribuições a qual nos cabe. E isso está acontecendo. E eu, como profissional, estou vendo muito isso. São os biólogos, são os técnicos, e nós estamos aqui parados. Nós estamos brigando entre nós, muitas vezes, entre os profissionais do próprio sistema. E nós não precisamos mais disso, nós precisamos regulamentar a nossa profissão. E onde a gente regulamenta isso é na instituição de ensino, é na base. Sem uma base forte, nós não teremos um profissional pleno. Então, como encaminhamento, estreitamento entre CREA e instituição de ensino para o constante diálogo. Vamos conversar, vamos ir até a instituição de ensino, vamos ver como é que está a curricularização, vamos ver, então, o que é preciso para ter, então, as atribuições para determinada atividade, vamos tirar dúvidas, né? Vamos conversar. Visita e reuniões com os cursos tangentes situação profissional e dos currículos, justamente isso. Vamos até a instituição de ensino, vamos até vocês, vamos conversar, vamos ver, né, quais são as demandas, quais são os entraves, quais são os gargalos desse problema que está ocorrendo. Incentivar os demais CREAs, sim, né, como o nosso anfitrião colocou, a realizar esses encontros através da coordenação nacional. Nós, quanto CCAGRO, podemos falar com nossos coordenadores de cada regional e dizer, chame os encontros. Chame a Confaiab, vamos fazer os encontros em cada regional. É importante, é necessário que se seja realizado. Porque tem os coordenadores, nossa, eu não sabia da 218, eu não sabia da 1073, eu não sabia do decreto de 33. Bom, vamos tomar ciência dele, então. E a prova de proficiência, como foi dita, né, para os egressos de agronomia, que talvez não seja a solução, mas talvez seja uma forma de atenuar, não sei qual foi o coordenador, né, o participante que comentou antes, do número de vagas que cresceu de forma meteórica, talvez a prova de proficiência dê uma freada nessas vagas, porque vai selecionar um pouco essa questão. Então, seria isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço aí a atenção de todos. Estamos à disposição. A Câmara de Agronomia do Rio Grande do Sul está aberta aí sempre a questionamentos, a perguntas, a ajudar aí as demais regionais. Muito obrigado. Esse aqui. Muito obrigado, Matheus, pelo relato das discussões e dos encaminhamentos que vocês fizeram em vosso estado. Então, dando sequência, eu gostaria de chamar aí o professor Nardel para que possa fazer esse relato também do encontro que teve no Paraná. Por favor. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Condicionado pelo CREA e pela própria União Oeste, de Marechal Cândido Rondon. Então, vou fazer um breve relato aqui de um encontro que nós fizemos em Curitiba, nos dias 13 e 14 de maio de 2022, no qual participou, além de outros professores, o professor Almir, o professor Telmo, o Marcon estava presente, o nosso presidente da FEAPR, Clodomir Ascari. E, nesse encontro, nós fizemos no auditório da Universidade Federal do Paraná, foi o primeiro encontro paranaense dos coordenadores dos cursos de agronomia. E teve por objetivo debater o ensino de agronomia do Paraná, visando uma articulação conjunta de ações em prol da qualidade do ensino, de formação dos engenheiros agrônomos, e o evento foi promovido pela Federação
dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, com o patrocínio do CREA, Confeia e Mútua. Nesse evento, nós consideramos que o Paraná possui aproximadamente 15 mil profissionais, engenheiros agrônomos, habilitados legalmente junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Considerando que o Estado do Paraná tem uma forte presença de cursos de agronomia, e nos últimos anos tem sido um aumento expressivo na abertura de novos cursos, na oferta de vagas, pelas instituições de ensino superior, tanto privada como públicas, estaduais, federais. E algumas informações, segundo dados do EMEC, de 2022, existe atualmente 60 cursos de agronomia no Paraná, oferecendo 35.547 vagas. Desses 11 cursos são EAD e oferecem 85% das vagas. Então, desses 60 cursos, 11 são EADs e ofertam 85% das vagas. Então, isso é uma preocupação que nós trazemos aqui para o debate. Sendo que muitos dos cursos presenciais, os membros da coordenação do primeiro encontro paranaense, dos coordenadores de cursos de agronomia, avaliaram que os objetivos do evento foram plenamente alcançados. A realização do evento é um momento importante dentro da questão da agronomia, porque o Estado do Paraná, sabidamente, é um Estado que, no contexto da produção de alimentos e da exportação de commodities, ele figura entre os dos mais importantes, né? E aí cabe também ressaltar, aí, como os professores já colocaram, a grande importância que tem as disciplinas de zootecnia dentro desses cursos, porque é um Estado altamente produtor de leite, de frangos, de suínos, além de uma produção agrícola muito forte na parte de grãos de soja e milho. A partir dos debates que fizemos com várias palestras, tiramos alguns encaminhamentos que foram no sentido do seguinte: precisávamos trazer para essa discussão a construção de projetos pedagógicos inovadores nos cursos de agronomia, flexíveis, contemporâneos, pragmáticos e integrados à vida, visando formar profissionais capazes de promover o desenvolvimento sustentável e de responder às frequentes transformações da agricultura em benefício da sociedade. Se discutiu muito que, muitas vezes, os nossos currículos e a nossa formação profissional ela está ainda voltada para o século passado. Nós precisamos modernizar nossas ideias de agronomia, né? Não é só falar em agronomia 4.0, né? É saber o que nós podemos evoluir. Eu vi nos debates aqui, a gente também discutiu lá, que a gente fala em grade de agronomia, né? Só que nós temos que aí, professora, fazer uma reflexão qual é o conceito de grade. Muito desses currículos de agronomia, eles têm grade no sentido de aprisioná-lo. Então, nós temos preso dentro das grades. E vocês vão ver que quando nós discutirmos aqui a questão da curricularização da extensão, nós colocamos 2 horas de atividade de extensão ao longo do dia. Aí o professor que vai desenvolver essa atividade, ele tem que sair negociando com os professores para ver se libera, para ele poder ficar um dia a campo, porque os recursos são escassos, já que ele vai sair, ele poderia passar todo dia. Mas nós não conseguimos enxergar novas possibilidades de construir essas grades. Formação de profissionais de agronomia com perfil eclético, dinâmico, inovador, empreendedor e conectado com o mundo do trabalho, garantindo as amplas atribuições legalmente asseguradas. Um terceiro ponto, implementação, desafios e propostas de curricularização da extensão nos cursos de agronomia, como já discutimos aí. Implantação de mecanismos que garantam a qualidade da formação na agronomia pelas IES, como o exame de proficiência e mecanismos de avaliação de cursos de agronomia.
Os encaminhamentos sobre as propostas finais do primeiro encontro paranaense de coordenadores do curso de agronomia serão conduzidas pela FEAPR para a Confiab, visando incluí-los no terceiro encontro de coordenadores de curso que está sendo realizado aqui. Então, nós agradecemos os professores que participaram com a gente lá em Curitiba, nesse evento. O professor de Pelotas estava lá, tivemos outros professores que deram a sua contribuição. E também pegamos, nesse encontro, o apoio de vários coordenadores de curso que lá estavam presentes. Também o encontro foi misto, como foi colocado aqui, foi presencial, né, foi híbrido, né, e tivemos uma grande participação pelo YouTube. Então, tivemos 13 professores coordenadores que assinaram esse documento com a gente, né, e a gente está trazendo para colocar aí. Nós vamos fazer uma redação depois mais sistematizada dessas questões aqui para colocar. Então, o meu agradecimento pelo espaço aqui. Passo a palavra para o professor Almir, que está coordenando aí as novas chamadas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nardel, pela exposição. Então, postos aí, passados aí essas apresentações, eu abriria agora para o público aqui presente, se tiver alguma manifestação de algo que foi discutido, não em eventos para isso, mas que permeie as discussões nos vossos estados, por favor. Alguém me ajudaria aqui? Já tem inscrição ali o Tiago, por favor, depois o Adilson e o Telmo aí. Eu posso só gastar 30 segundos? Na minha intervenção, quando o Almir colocou o assunto, eu usei um termo equivocado. Na verdade, a profissão, não existe profissão de professor, a profissão é engenheiro agrônomo, função professor. Então, o que está ameaçado, professor Moacir, que ele me chamou a atenção, não é a profissão do professor, mas sim a função do professor. Obrigado, professor. Quem que é? Tiago. Então, a função é professor. Você? Pode ser. Boa tarde a todos, mais uma vez. Parabéns aos professores que fizeram as suas apresentações. Desculpa, professor, eu esqueci seu nome. Não registrei o de cá. Arnaud, professor Arnaud. Muito prazer, Tiago. Professor Moacir está ali atrás também com as suas considerações. Então, vamos lá. Algumas manifestações que eu gostaria de fazer a respeito das apresentações que foram realizadas aqui hoje. O professor Arnaud falou sobre georreferenciamento, né? Concordo, professor, contigo, em gênero, número e grau. Não é preciso que os cursos de agronomia forcem seus acadêmicos a fazer uma especialização lato sensu 360 horas para ter competência e habilidade na área de referenciamento. Existe uma PL do CONFEA, PL 287/2004. Ela está aqui, depois posso mostrar para vocês. Essa PL diz o seguinte: desde que o aluno tenha 8 conteúdos formativos, não precisa ser disciplina, conteúdo formativo, dentro da sua matriz curricular, que trata de sensoriamento remoto, geoprocessamento, mapeamento, esse aluno automaticamente ele sai da graduação com habilidade para georreferenciamento. O professor colocou muito bem, é um ajuste de matriz. É um ajuste de matriz. Quando o Conselho Estadual de Educação nos visita, porque na estadual não é o MEC, é o Conselho Estadual de Educação, embora as diretrizes sejam muito similares para reconhecimento, renovação de reconhecimento de curso, credenciamento, recredenciamento, enfim. Eles nos cobram a grade, e não a matriz, a grade, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares para agronomia, que é do ano de 2016. Se nós buscarmos a diretriz nacional curricular, ela trata a agronomia muito menos do que disciplinas profissionalizantes como competências e habilidades. É só buscar a diretriz nacional curricular. Ela fala quais são as competências e habilidades dos engenheiros e das engenheiras agrônomas.
e em um dispositivo dentro da Diretriz Nacional Curricular, trata das disciplinas profissionalizantes que obrigatoriamente os cursos precisam adotar. E dentro delas está geoprocessamento, georreferenciamento e sensoriamento remoto. Georreferenciamento. Criou-se a obrigatoriedade da especialização lato sensu exatamente porque na construção das grades e automaticamente nas matrizes e nas ementas das disciplinas, não existir o hábito de contemplar atividades técnicas voltadas para esse segmento. Então, a PL prevê que é prerrogativa da instituição de ensino e do núcleo docente estruturante repensar suas disciplinas na área tecnológica e inserir esses conteúdos formativos de forma que o acadêmico, Helena, já saia com atribuição para georreferenciamento. Tá? Então, esse é um tópico. Nós podemos mudar isso dentro da matriz e desobrigar o aluno para o georreferenciamento. Agrimensura é atividade do engenheiro agrônomo. Antes do CONFEA ser criado, Alexandre, antes do CONFEA ser criado, já existiu o decreto 23.196 de outubro de 1933. CONFEA nem criado era. A agronomia foi a primeira profissão regulamentada dentro do sistema. Engenharia civil nem sonhava em existir. Já existia o decreto nosso. E nesse decreto trata de uma infinidade... É a PL? Isso, ótimo. Depois vamos compartilhar com o povo aí. Dentro dessa resolução, desse decreto, fala das atividades do engenheiro agrônomo e eu gostaria de provocar os coordenadores e coordenadoras que estão aqui. Já tiveram a curiosidade de identificar, junto à regional de vocês, se os profissionais têm habilitação para barragem de terra até 5 metros de altura? Porque eu conheço vários CREAs que os profissionais não têm. Porque barragem não é na resolução 218. Barragem é no decreto 23.196. Se a SEAP do Conselho pegar a matriz e identificar que dentro da matriz não existe conteúdo formativo que trata de barragem, a SEAP pode requerer à Câmara de Agronomia que confira restrição de atribuição profissional para isso. E eu conheço vários CREAs que tem no Tocantins, existem várias instituições que o profissional não faz barragem de terra até 5 metros de altura. É outro cuidado que nós precisamos ter. Outro cuidado. Zootecnia. Por que nós temos, Piato, quantas PL nós temos rodando hoje? Mais de 50 PLs nós temos rodando hoje. De zootecnista, engenharia florestal, engenharia ambiental, biólogo, para retirar totalmente as atribuições dos engenheiros agrônomos. Biólogo, se bobear, na área biológica técnica, está desenvolvendo muito mais atividade do que a gente. Biólogo lá no Tocantins é responsável por campo de semente, para vocês terem ideia. Biólogo está fazendo paisagismo, parques e jardins. O Matheus falou aqui que ele alimenta a família dele com licenciamento ambiental. Lá no estado do Tocantins, nós estamos brigando com engenharia ambiental, porque a engenharia ambiental está dentro da Câmara de Civil. E eles estão dizendo que quem tem competência para fazer licenciamento ambiental, inclusive a campo, é engenharia ambiental e não agronomia. E se nós não tomarmos cuidado, Almir, vai vir uma decisão de Câmara da Engenharia Civil e vai ser aprovado no plenário. E vai restringir a atribuição para a agronomia, dizendo que engenheiro ambiental pode fazer o licenciamento de uma atividade de piscicultura sozinho. E eu sei que isso tem acontecido em várias outras regionais. CREA Rio Grande do Sul. Engenheiro agrônomo não pode ser RT de serraria. Estou errado, Piato? Ou estou doido? A partir de 2020. Engenheiro agrônomo é só pegar a resolução 218, manejo de recursos florestais, uma atividade do engenheiro agrônomo. Como é que não pode ser RT de serraria? Porque é mecânica de madeira? Nós estudamos isso, eu estudei isso dentro de silvicultura 1, silvicultura 2, inventário florestal. E aí eu não sei quem aqui na frente falou da importância de nós resguardarmos as atividades, conselheiro Diogo, é isso. É resguardar mesmo dentro dos nossos PPCs, dentro das nossas matrizes, das nossas grades, todas essas atividades que se não estão lá,
dão prerrogativa para os outros conselhos falarem que a gente não faz. Eu tenho uma instituição de ensino que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, se me é permitido, no Tocantins, Tadeu, que eu sentei com a coordenação do curso de agronomia um tempo atrás, falei, olha, nós temos um problema, chegou aqui um pedido de registro do curso de vocês, mas eu estou vendo a matriz de vocês aqui, eu dei um Ctrl F no PDF, não tem nenhuma palavra de paisagismo, parques, jardins, floricultura, plantas ornamentais. Nenhuma. Nenhuma. A coordenadora falou comigo, não, mas não, nós não entendemos que isso é importante, não. Eu falei, peraí. Deixa eu abrir a resolução 218, deixa eu abrir a diretriz nacional curricular para você aqui. Diretriz nacional curricular fala paisagismo, parques e jardins. Resolução 218, paisagismo, aí não quer colocar. Aí sabe o que, o CAL faz? Que é o Conselho de Arquitetura. O que, o CAL faz, Arnaud? O CAL vai lá e fala assim, quem pode fazer atividade de arquitetura, inclusive com plantas, somos nós. Cadê? Olha a matriz da engenharia agronômica, não estuda. E vai lá na prefeitura e faz. E com a prerrogativa de discutir, porque de fato tem instituição que não resguarda o profissional a fazer. Eu tive que escutar isso de uma coordenação, dizendo que paisagismo não é importante para o engenheiro agrônomo. Outra, peguei outro PPC um tempo atrás, dei um Ctrl L e coloquei lá, silvicultura, não tinha nada. Falei, mas peraí, não tem nada de madeira na matriz, no quadro de vocês, nas cadeiras? Vocês não têm cadeira de floresta? Não, nós temos agroecologia. Falei, pera, não. Agroecologia é manejo. Eu quero saber a parte de exploração florestal. Como é que vocês vão fazer inventário? Ela falou comigo assim, inventário é atribuição do engenheiro florestal. Então vejam, gente. Nós estamos discutindo aqui proficiência, residência, certificação e muitas vezes nem o básico. Algumas instituições de ensino estão dando conta de fazer para garantir a plena atribuição profissional para o engenheiro. E isso é grave. Qual é o seu nome, professor? Desculpa. O professor Antônio perguntou agora há pouco por que existe um abismo entre CREA e instituição de ensino e CONFEA e MEC, e de fato existe esse abismo. E é por conta disso que muitas vezes as instituições acabam pecando na construção do seu PPC, não por ser intencional, mas por desconhecer os dispositivos legais. E aí a gente não toma muita ciência de como a gente deve proceder. Porque o Piato falou muito certo. A instituição de ensino ela tem a autonomia formativa, né? Ela forma um profissional. Mas se o CREA achar que o profissional não pode desenvolver uma determinada atribuição, o CREA vai lá e restringe, porque nós temos uma resolução que é a resolução 1073 de 2016, que é a resolução que trata de extensão de atribuição. E essa resolução fala que é prerrogativa do Conselho analisar a matriz curricular dos profissionais. E se for identificado que o profissional não estudou uma matéria, o CREA pode chegar e falar assim, olha, infelizmente você não tem competência e habilidade para executar. Nós vamos proteger a sociedade civil organizada te impedindo de executar uma atividade que você não sabe. Então, se o cara não estudou paisagismo, se a prefeitura precisa contratar uma pessoa para cuidar dos parques, ela vai ter que contratar um arquiteto, porque o engenheiro agrônomo não tem competência para isso. E lá no Tocantins, a ordem da Câmara de Agronomia a qual eu coordeno é, se um arquiteto plantar uma rosa do deserto, é auto de infração. Se plantar uma rosa do deserto, eu peço para lavrar um auto de infração. Vai fazer a parte arquitetônica, de iluminação, vai fazer a parte estética. Plantou, é um auto de infração. Se não tiver o engenheiro agrônomo responsável, é um auto de infração. Porque não é atribuição do arquiteto. Mas aí o arquiteto vai lá no conselho e pega a matriz de um curso que não tem paisagismo dentro dele. Então eu gostaria, professor Almir, a minha proposta, que eu sempre fiz é, vamos buscar, pessoal, uma forma de estreitar o relacionamento, professor, entre instituição de ensino e CREA. Se a provocação não vem pelo CREA, que a provocação venha pela instituição de ensino. Sempre pedir à Confaiab, encaminhe anualmente aos conselhos a requisição de que os conselhos provoquem as instituições de ensino para criar esses encontros regionais que são fundamentais. Lá no Tocantins eu nunca consegui fazer porque nunca tive apoio do conselho para poder fazer. Agora, mês que vem, eu consegui uma reunião extraordinária de Câmara
para convocar os coordenadores de curso de agronomia e durante uma tarde eu poder discutir com os coordenadores, Tadeu, o que nós vamos fazer agora no mês que vem, isso que nós estamos discutindo aqui. Colocar todas as cartas na mesa sobre o ponto de vista de quem está dentro do sistema, porque eu estou no sistema e também estou na instituição de ensino. E o que tem acontecido, gente, é grave. Se nós não levarmos o CREA para dentro da instituição de ensino, a instituição de ensino para dentro do conselho, nós vamos continuar enxugando gelo, vamos ficar discutindo aqui certificação, sem saber nem quais são as atribuições que nós estamos conferindo para o profissional. A resolução 1073, para vocês terem ideia, até o ano passado, ela dizia que toda instituição de ensino, professor, para poder criar um curso, ela tinha que observar a tabela de nomenclatura de curso do CONFEA, e ela tinha que criar um curso de acordo com a tabela. Aí as instituições de ensino, hoje elas criam um curso, para vocês terem ideia, que em São Paulo tem um curso que chama Engenharia da Complexidade, aprovado pelo MEC. Qual é a atribuição do engenheiro de complexidade? É complexo. Mas existe a engenharia de complexidade. Existe engenharia agroecológica. Qual é a atribuição desse profissional? Não tem dentro do sistema atribuição para esse profissional, mas o MEC autorizou esse curso. E agora caiu o dispositivo da 1073, que tratava que os cursos tinham que ter a nomenclatura do conselho, agora do CONFEA não precisa mais. A instituição hoje ela pode criar, como o professor Paulo falou, a engenharia do cabelo. E o CREA e o CONFEA que se vire para poder pensar em como fazer atribuição. E aí acontece o que o Luquez colocou aqui, professor Almir. Minas Gerais, não vou nem falar isso aqui não, porque eu arrumei um problema na CC Agro por causa disso, eu não vou arrumar esse problema aqui não, porque eu sei que está sendo gravado. Mas depois, quem quiser, eu falo no privado o que foi que aconteceu com a Minas Gerais. Está rindo, né, Diogo? Minas Gerais produz queijo. O que aconteceu com o agroecológico lá em Minas Gerais? Então, gente, se a gente conseguir aproximar a instituição de ensino do conselho, a gente resolve grande parte dos problemas. Professor Almir, CONFAEAB precisa provocar as câmaras especializadas, porque os cargos de presidente, superintendente, são cargos políticos, muitas vezes os presidentes não têm interesse nisso. Mas se a CONFAEAB provoca, faça o que várias regionais fizeram, que essa reunião com os coordenadores, apresentar a 218, apresentar o decreto. Vou fazer para finalizar. Levanta para mim a mão, por favor, quais coordenadores aqui estão com criativo? Levanta a mão para mim, por favor. Quem está com criativo, ativo. A grande maioria está com criativo. Isso é bom, né? Isso é bom. E recolhendo RT de cargo e função. Porque esse é outro problema que eu não vou nem falar, porque a Adriana vai falar aqui. A posição de professor que não tira a RT de cargo e função porque tem uma PL do CONFEA que diz que não precisa. Lá no Tocantins, você sabe como é que eu faço? Falo com o setor de fiscalização assim, vai no campo. Achou uma unidade experimental. Tem qualquer experimento que é de professor, pode lavrar o auto de infração. Ah, mas pode lavar o auto de infração. Porque se está desenvolvendo atividade de campo, plantando, adubando, isso é atividade técnica. Pela Lei 5.194, toda atividade técnica precisa de um responsável técnico, nem que seja com cargo e função. Então vai autuar o professor. Ele não tem que estar no conselho, mas desde que ele esteja dentro da sala de aula. Se ele fizer extensão, curricularização de extensão, Adriana, se ele fizer extensão, eu vou colocar o CREA no pelo dele. No dia que ele for no campo, o fiscal do CREA está lá lavrando um auto de infração para ele se ele não estiver lá dentro do conselho. Porque o conselho, ele é eminentemente fiscalizatório. O CREA não está aqui para dar curso, o CONFEA não está aqui para capacitar. Não, o CONFEA está aqui para fiscalizar, é isso que nós temos que fazer. É para garantir o pleno exercício da profissão e o exercício por pessoas que têm competência e habilidade para fazê-lo. É proteger a sociedade civil organizada do exercício legal da profissão, leigo. Como o amigo lá atrás colocou há pouco e o outro professor aqui achou ruim quando falou que um filho de produtor sabe muito mais do que um engenheiro. Sabe, mas se não é engenheiro agrônomo não pode atuar. Pronto, acabou, é isso. Pode, não pode, não pode. Ele pode saber o que for, mas se ele não é engenheiro agrônomo, ele não pode atuar. E o que nós fazemos é exatamente isso. Já pensou se todo filho de produtor agora achar que pode atuar na engenharia sem estudar, professor? Então pode ir para o campo para poder atuar. Se é filho de produtor, então pode ir para o campo. O CREA, o que o CREA faz? Ele vai lá e fiscaliza mesmo. Meu amigo, você é engenheiro? Não, não sou não. Então é exercício legal da profissão, está autuado. É assim. Tem que funcionar dessa forma.
Porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas que têm muita experiência, mas não têm informação. Então, o CREA faz isso, o CREA fiscaliza, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos confundir, como o Lucchesi colocou, o professor Almir colocou há pouco. Confea, CREA tem uma postura. Conselho de classe tem uma postura. Instituição de ensino tem outra postura. Entidade de classe tem outra postura. São coisas totalmente. Sindicato é outra coisa. Sindicato, entidade de classe, CREA são 3 coisas totalmente distintas. E nós temos que conhecer isso, e as associações, que são as entidades de classe, precisam amarrar isso com os profissionais. Quantos profissionais chegam lá no CREA e falam, eu pagar a CREA? CREA não me dá nenhum curso, mas CREA não tem que dar curso. Quem dá curso é a associação. Ah, mas o CREA não discute o piso salarial, isso aí é sindicato, não é CREA que tem que fazer, mas o profissional não sabe, porque muitas vezes a instituição de ensino não provoca, o próprio Lucchesi aí, ó. Instituição de ensino não provoca, o próprio CREA não provoca. Então, professor Almir, fechei. A minha sugestão, o meu encaminhamento é que a Confaeab crie um mecanismo para provocar, professor Almir, anualmente, no início do ano, as regionais, para que as regionais façam seus encontros regionais de coordenadores de curso de agronomia, com participação integral da Câmara Especializada de Agronomia e com participação integral da CAP, tá? Que é a Câmara de Ensino, e Atribuição Profissional. Câmara de Agronomia e CEAP, todas as duas têm que trabalhar juntas, não adianta fazer só com Câmara de Agronomia. CEAP tem que estar, estou certo ou estou errado, professor Lucchesi? CEAP tem que estar envolvida dentro do processo. Essa provocação precisa ser feita no início do ano, professor Almir. Para quê? Para entrar no planejamento orçamentário das regionais. Porque senão acontece igual no Tocantins, toda vez que eu peço, o orçamento já foi feito. Infelizmente, não temos dinheiro para poder pagar deslocamento diário e alugar um espaço para poder fazer um evento, e a gente não consegue fazer. Eu preciso reunir com meus coordenadores uma tarde só. Então, esse é o meu encaminhamento, e eu peço mais uma vez, professor Lucchesi, as regionais, todas, as 26 regionais do Distrito Federal precisam fazer essa provocação para os coordenadores de curso de agronomia, para os professores, para os NDS, porque se nós começarmos a mudar na base, e eu tenho certeza que nós vamos facilitar grande parte dos nossos processos dentro da CCAgro, dentro das instituições de ensino, dentro do Conselho. Tá? Obrigado. Acho que o Thiago falou do... Thiago falou do biólogo, falou do... E os técnicos, né? Pelo amor de Deus, você é tipo... Eu termino o Pai Nosso nos livros, todos os perigos, todos os magos, os biólogos... Hoje os... Professora Margarete, você permite que ele gosta... Adriana, que o professor Arnold queria só complementar, porque ele fez referência numa... Só depois tem... DCN aqui. Depois tem o Adilson também, que pediu a palavra, tá? Por favor. Muito bom. Os coordenadores e coordenadoras de curso que aqui estão, para ninguém ficar de costa para mim, porque é horrível, gente. Eu não dou aula para aluno de costa. Gente, legal. Gente, os coordenadores e coordenadoras de curso aqui presentes, verifiquem quem são os representantes de vossas instituições de ensino, no caso específico, no CREA local. Essa é a primeira coisa. Segunda, se minha instituição de ensino não tem representante no CREA local, qual o motivo? Esse representante é da engenharia, da agronomia, de onde? Bota na mesa. Eu sou representante da minha instituição de ensino no CREA. Sempre antenado e discutindo na base. É obrigação minha. Nós temos 2 representantes da Federal do Piauí. E agora mesmo o professor Sami, aqui da Estadual do Piauí, está com a gente, que participou, o professor Lucchesi, lá naquela reunião que nós fizemos a CEAP, e já a Vespa já chegou lá no sangue dele. Ele já disse, professor Arnaud, eu não estava imaginando a dimensão. Eu vou voltar lá, buscar a vaga da UESP no regional também. Eu digo, ótimo, mais uma. Então, as instituições de ensino devem estar nos conselhos, senão ela não sabe o que está fazendo. Bom,
Gente, foi citada a questão do georreferenciamento. Está aqui. Decisão normativa número 116, de 21 de dezembro de 2021. Traz todo o marco legal e no artigo 3º norteia as universidades dizendo assim, as coordenações de agronomia são considerados habilitados a assumir responsabilidade técnica dos serviços de determinação de coordenadas dos vértices definitivos, dos limites de imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, objeto da Lei 10.267 de 2001, os profissionais que comprovem os seguintes conteúdos formativos por ocasião da atribuição inicial, diga-se, formação em graduação em engenharia agronômica, ou da extensão de atribuição inicial, diga-se, especialização lato sensu de 360 horas, mínima, conforme disposto em resolução específica do CONFER. Aí ele traz 7 itens, que são conteúdos formativos, disciplinas. 1, topografia aplicada ao georreferenciamento. Básico, todo curso de agronomia tem topografia. Georreferenciar como? 2, cartografia. Todo curso de agronomia tem desenho técnico, apelida como quiser. 3, sistemas de referência. Utilize seu equipamento e localize onde se encontra. 4, projeções cartográficas. Onde é que eu vou colocar meus pontos? 5, ajustamentos. 6, métodos e medidas de posicionamento geodésico. E 7, agrimensura legal. O mais interessante não é somente dizer, tenha isso no conteúdo, faça assim. O mais interessante é que ele faz o seguinte, isso na decisão normativa desse conselho, do nosso conselho. Parágrafo único. Os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas. Poderão estar incorporadas nas ementas das disciplinas, onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do sistema. Resumo da obra, façamos assim e tenhamos competência legal para atuarmos juntamente com nossos colegas engenheiros agrimensores, sem problema nenhum de espaço físico. É na zona rural, estou lá presente. Obrigado, professor. Então, vamos à professora Adriana, que não é a Margarete. Na verdade, obrigado, professor Telmo, pela palavra. O Tiago podia emendar na fala dele o que eu ia falar, porque a gente conversou juntos na hora do almoço. E a proposta de um possível encaminhamento seria com relação àquela problemática da curricularização da extensão, que passe a ser já logo de nascimento, para que a gente depois não tenha que resolver um problema, que a gente se antecipe ao problema, como responsável por isso, os engenheiros agrônomos legalmente habilitados. Então, me incomoda um pouco, de repente, ter um profissional na academia, o aluno, que vai ser o futuro engenheiro agrônomo, fazendo a sua atividade de extensão, por todos esses exemplos que tivemos aqui ontem e hoje, de qualquer natureza, e não sendo um profissional legalmente habilitado para tal. Então, talvez a minha propositura, e deixo isso ao crivo de todos, é que, além daquela lista que a Confaeab apresentou, que eu estou de pleno acordo,
e que a gente pense em evitar um problema maior, que é a curricularização acontecer e, de repente, mais à frente, nós vamos começar a pegar os problemas que podem vir a surgir decorrente do fato de que as instituições são muito diferentes, as trajetórias pedagógicas, as matrizes são diferentes, as regionalidades nos fazem diferentes, mas a gente teria, talvez, a oportunidade de dar um pouco de norte, um pouco mais de disciplina no quesito curricularização da extensão, quando essas atividades forem designadas aos profissionais da agronomia. Ou seja, vou formar engenheiro agrônomo? Então, as atividades devem ser acompanhadas pelos professores engenheiros agrônomos legalmente habilitados para tal. Era essa a minha propositura. Obrigado, professora Adriana. Já que estou aqui nesse meio, o Thiago pediu mais uma contribuiçãozinha. Só lembrando que o dispositivo que trata da desobrigatoriedade do registro de professores no sistema é uma PL do CONFEA. É mole de mudar. Não é lei, não é decreto, não é resolução. É uma PL 1445 de 2011. Então, a ideia da professora Adriana é espetacular e não tem dificuldade de mudar, não, porque é uma decisão plenária do CONFEA, né? Que eu não sei, acho que fala que a atividade de docência não é atividade técnica. Eu não sei de onde isso saiu, né? Obrigado, Thiago. Adilson. Você, né? Conselheiro Adilson. Professor Almir. Está ocupado lá. Professor Almir, eu peço desculpa de estar pedindo a palavra, porque, na realidade, eu não sou coordenador de curso. Eu sou consultor da Câmara de Agronomia. Mas, como a gente já vem nessa luta há bastante tempo, né, eu queria apenas fazer a seguinte sugestão. O que foi combinado aqui seria da gente fazer proposta de encaminhamento em cima dos 5 tópicos que foram discutidos. Mas eu entendo que tem um 6º tópico, professor, que ele é muito importante, que são as ações institucionais, políticas e, eu diria que até, se for necessário, judiciais, para a gente corrigir algumas distorções, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? Algumas resoluções do MEC, por exemplo, se a gente não fizer um esforço para que isso seja corrigido, como, por exemplo, vamos citar aqui, quando se fala de EAD, por exemplo, o MEC diz sobre o X% dos conteúdos, X% das disciplinas. E eu acho que se flexibilizasse isso para conteúdos das disciplinas, a gente resolveria grande parte do problema. Porque você eliminar uma disciplina fica muito complicado. Eles não vão aceitar. Então, eu acho que se a gente conseguisse, e aí é esforço inicialmente institucional, se não puder, vamos no político, né, tentando fazer mudança, e, na pior das hipóteses, vão pensar até em uma coisa um pouco mais forte, porque é o que eles estão fazendo conosco. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu defendo essa questão das ações institucionais, é um detalhe que muitas vezes está passando desapercebido por vários de vocês. Nós temos já uma carga horária relativamente baixa para um curso de agronomia, dentro de que está dos conteúdos, dentro das atribuições que nós temos disponíveis. Eu fiz um estudo e identifiquei 23 áreas de atuação do engenheiro agrônomo com 156 atividades. E eu desafio a vocês dizerem que não podemos fazer isso. Tenho comigo aqui e disponibilizo para quem quiser. Então, mas essas são as atribuições potenciais, igual o colega falou. Se não estudou, como é que vai fazer? No estado do Espírito Santo, Thiago, os melhores projetistas de barragem do estado do Espírito Santo, inclusive nosso professor de barragem, ele tem atribuição do artigo 5º da 218. Vai tirar.
Os melhores que tem no Estado, que eu conheço, os 10 melhores, são todos artigo 5º, 218, que o CREA Espírito Santo é muito restritivo em atribuições pelo decretão. A gente tem, são raros os que tem lá, vieram de outros CREAs. Como é o meu caso, que sou do CREA Minas, da Universidade Federal de Viçosa, lá de 1900 e borrachinha. Então, a gente tem todas aquelas atribuições. Então, eu defendo, e tem vários outros aqui. O trabalho que eu enviei para o senhor agora há pouco, para a gente poupar o grupo, eu apresento 10 considerandos e 6 propostas de encaminhamento, que eu gostaria que o senhor desse uma olhada, porque eu acho que aqui não daria tempo de nem ler as propostas, que vai atrasar bastante, mas o meu sentido é nessa linha aí. Outra coisa importantíssima, que já falaram aqui, a OAB, os cursos de Direito versus OAB, os cursos da área médica, da área de saúde versus o MEC, existe a obrigatoriedade do MEC de consultar o Conselho de Saúde. Eles não consultam o Conselho de Medicina, não, eles consultam o Conselho de Saúde para os cursos de Psicologia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Há uma consulta ao Conselho de Saúde. É uma consulta, não é, a posição dos conselhos não é deliberativa, não. E, no caso do direito, a OAB. A OAB, como tem uma força política extraordinária, né, que é a única ordem que é diferente de todos nós, uma ordem que não está subordinada à TCU, não está subordinada à CGU, não está subordinada a nada, e está na Constituição, e pronto, acabou. Então, isso aqui eu acho que nós também tínhamos que fazer esforços. Eu não posso aceitar um sistema igual ao nosso, que tem 1.068.000 profissionais ativos, muito próximo da OAB, que o professor falou, e é isso mesmo, 1.300.000 aproximadamente, advogados no Brasil, e nós não temos força política para poder mudar nada. Por que nós não podemos também fazer parte disso aqui? Essa mesma consulta. Esses são os pontos que eu queria trazer para vocês. Tem outras coisas aqui, mas aí vai atrasando, a gente acaba querendo fazer também como se fosse uma palestra. Mas eu acredito que... e por fim, se vocês deram uma olhada nos normativos sobre EAD, a gente, se acreditasse naquele ali, a gente não tinha tanto medo, não. O problema é que nós precisamos arranjar uma forma de fazer o MEC cumprir o que é dever dele. Todo mundo não aciona o Ministério Público contra nós, como foi o caso dos professores. O Ministério Público não foi a AGU que acionou o Ministério Público, fizeram a mesma coisa com os servidores de concurso aberto, tipo IBAMA, que é nível superior, não acionaram também a AGU acionou o Ministério Público entrou com a ação civil pública contra o CONFEA e nós perdemos as duas. Por que nós também não podemos fazer isso? Vamos acionar o MEC. Prevaricação, ele não está cumprindo o dever dele. Então, eu acho que nós estamos precisando de fazer isso. E aí, eu peço desculpas, data vênia, nós precisamos de arranjar uma fórmula de termos uma banca de advogados de envergadura para enfrentar esses embates que nós estamos perdendo todos. Eu tenho 14 anos de funcionário do CREA Espírito Santo, eu só vi a gente ganhar uma ação, que foi contra... Em primeira instância. Em primeira instância, que foi a da piscicultura, aí, do engenheiro agrônomo com piscicultura, porque aqui em Brasília estava autuando os engenheiros agrônomos, e a gente ganhou em primeira instância. O resto, a gente perder PRAD e PTRF para os biólogos, cara, pelo amor de Deus, e falar que não tinha subsídio técnico, tem um parecer do Cláudio França lá de 60 páginas, mais um complementar de mais 16 páginas, que eu conheço tudo. Então, eu acho assim, o que a Confaiab está fazendo, brilhante, tem que seguir nessa linha. O Tiago tem algumas coisas da falha dele que eu depois vou conversar com ele, que assim, eu discordo um pouquinho, mas a minha linha é parecida com a dele, sem tanta veemência, mas eu acho que nós temos que começar a lutar. Chamar os coordenadores, de fato, nós temos que estar juntos, ter discutido isso aqui muito com o grupo,
fazer um voto de elogio para o presidente Jorge, que bancou a vinda dos 5 coordenadores de cursos que já estão graduando engenheiros agrônomos lá no Espírito Santo, contra tudo e contra todos. Vocês não têm ideia da quantidade de gente dentro do CREA que ficou contra, que os professores estão fora, que não sei o quê. Nós trouxemos, tem vários professores que estão totalmente regulares, sem problema nenhum, com tudo pago, registrado, tudo direitinho. Viemos, estamos felizes e essa sua ideia vou levar para a Câmara, que o Miguel chegou aqui, acabou adoecendo, não está podendo participar, está de molho lá no hotel, assustamos, achamos que era Covid, mas graças a Deus não é. Enfim, pessoal, essa aí é a linha, pessoal. Então, se puder, né, se o pessoal não for contra, eu acho que se eu dar uma lida lá com calma depois, aproveita alguma coisa, mas eu acho que nós temos que trabalhar também nessa sexta linha que eu chamei de ações institucionais, políticas e até judiciais. Ok? E, para encerrar, um comentário sobre a PL, aí eu preciso discordar de você, porque a PL do CONFEA ela só veio sacramentar uma decisão judicial transitada em julgado, já com 2 anos, de então não cabe nem mais ação rescisória. Então, é tampa de caixão. Agora só no campo legislativo para derrubar isso dos professores. E também dos servidores de concurso aberto. Ok? Lamentavelmente. Aí o CONFEA fez a PL para mandar um ofício circular para todos os CREAs, para não mais cobrar do professor pela docência. Aí você está certo. Aquela veemência sua. Hein? Não, isso aí é outra coisa. É só docência. Obrigado, desculpa ter me alongado e desculpa ter usado o espaço, não sendo um coordenador e tudo, mas a intenção é ajudar, eu acho que estamos todos juntos, né? E aquele levantamento de cursos que eu faço de vez em quando, caso o senhor queira, já que vocês têm um grupo aí, se o senhor quiser socializar com todo mundo, fique à vontade, tá bom? E se tiver algum errinho, contribuições serão bem-vindas. Abraço. Tá certo, Adilson, muito obrigado aí pela sempre pertinente colaboração aí, sempre é importante a sua participação. Almir, eu tenho inscrito, que eu saiba, o professor Juarez e o Luquezzi. Acho que até o Luquezzi levantou a mão primeiro, se você me permite, eu vou passar para ele. Tá bom, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Só pude chegar agora e peguei algumas discussões muito interessantes, muito importantes. Mais 3 pontos, professor Inhoato e senhores e senhoras presentes, né? Primeiro ponto, eu fui eleito como conselheiro federal do CONFEA pelas instituições de ensino superior do Grupo Agronomia. Então, eu gostaria de me colocar à disposição de todos, no sentido de acolher estas demandas para poder defendê-las e trabalhar nelas nesse tempo que me resta, que não é pouco, 2 anos e pouquinho ainda tenho de mandato, e me disponho a ouvi-los pessoalmente, né? Eu não tenho tido muita capacidade de responder o WhatsApp, mas liga no celular, daí a gente combina e conversa. E, principalmente, professor Inhoato, por meio de ações articuladas, porque nem sempre aquela reivindicação pode ser implementada na forma pensada, porque tem desdobramentos legais e procedimentos. E também necessitam todas elas de apoio político, no sentido grandioso da palavra, obviamente, né? E unicamente, para que votações importantes tenham o respaldo político, mas também tenham o respaldo técnico-científico, né? Como muitas coisas que foram citadas. Também pedi a palavra pelo seguinte: hoje, por força de cargo, tive que apagar alguns incêndios, e me deparei com alguns processos. Tenho restrições, né, legais aí né, comentários, mas me causou espanto ter me deparado com
ARTs hoje emitidas para georreferenciamento de imóveis rurais por técnico de nível médio. Tenho comprovação formal disso, mas por questões de cargo, enfim. Mas fica a sugestão, professor Inhoato, quando eu falo Inhoato é para todos, né? Por conta das discussões aqui, algumas que eu presenciei, que se acione as coordenadorias, que alguns coordenadores estão presentes, e que as coordenadorias acionem a fiscalização e autuem, isso eu falei lá no evento de Espírito Santo sobre fiscalização, autuem os profissionais que estão fazendo isso. E já dou um caminho. Petições da justiça. Peritos ou assistentes técnicos e responsáveis técnicos por laudos em petições judiciais. Muito bem. Terceira coisa, isso é um exemplo de várias coisas que estão acontecendo, mas eu acho que tem que ser autuado, ponto. Tá? Terceira coisa, até por sugestão aqui do meu amigo coordenador do Rio Grande do Sul, bem lembrado, aos senhores e senhoras coordenadoras de curso. Então, a SEAP está com uma versão ainda não promulgada, não aprovada pelo plenário, propositalmente. Eu chamo ela de versão 0.01, já é 0.1, vamos dizer assim, do Manual de Procedimentos para Concessão de Atribuições Profissionais sob a Resolução 1073. Então, alguns estão montando o curso, a professora do Acre, não sei se está aqui, já saiu, ela me pediu ontem algumas sugestões. Então, a todos os coordenadores de curso, não há hoje, talvez, instrumento mais poderoso do que este manual. Então, se os senhores e senhoras não liderarem um trabalho, e me disponho a ir dar palestra, vou contar um caos, não liderarem esse processo junto, algumas instituições têm departamentos, né, outras instituições têm lá os cursos propriamente ditos, frente aos professores, às lideranças e aos dirigentes, né, é muito possível, eu não vou dizer provável, mas é muito possível que os vossos egressos possam ser cerceados de receberem atribuições profissionais. E, ao exercê-las, e comprovado, eles serão autuados por exacerbação do exercício profissional. Então, eu acho que os conteúdos, na forma dita pelo professor Arnaud, perfeito, né, para várias áreas. Então, posso disponibilizar, né, o professor Inhoato é coordenador da SEAP lá no Paraná, e ele tem um trabalho espetacular, que já mandou para a SEAP aqui, poderia até, como sugestão, você mandar aquele material para os coordenadores de curso, e, eventualmente, a gente fazer um evento, pode ser até online, só sobre o manual, para os coordenadores de curso, professores, quem queira, né? O caso é o seguinte, nós tivemos um problema estou enfrentando um problema neste momento, de uma revalidação de diploma por uma instituição de ensino superior, que deu o título de engenheiro agrônomo para um egresso, para egressos que estudaram no exterior, e até alguém citou ontem alguma coisa a respeito, e o conteúdo, 90% do conteúdo não é conteúdo agronômico. Então, o CREA regional recebeu esse processo e registrou
o diploma e conceder algumas atribuições. Então, eu estou precisando de discernimento técnico, de assessoria acadêmica, profissional e legal, correto? Para aprofundar a análise desse caso, né? Mas o que é que eu fiz por iniciativa própria, ainda que muitos foram contra eu fazer isso, né? Eu uso muito o termo do freio de mão, me puxaram o freio de mão assim, total. Mas eu fiz. Eu formalmente pedi apoio, marquei uma viagem e uma visita à instituição de ensino e, muito gentilmente, a direção da escola marcou com os coordenadores de curso uma fala comigo, disse que nunca havia tido fala dessa forma com o sistema, e eles ficaram muito agradecidos. Então, eu estou instruindo o processo com esse documento e houve um interesse da instituição de saber, vai consultar o seu processo, por que que aquilo ocorreu, né? Mas o fato é o seguinte, né? O professor, chamo ele de professor aqui, Adilson, deu um caminho interessante, que foi também o caminho que eu já consultei a nossa assessoria jurídica, de exigir que as instituições de ensino cumpram a lei. As instituições de ensino estão ligadas ao MEC. Então, cumpram a lei. E o promotor do cumprimento da lei nas questões federais é o Ministério Público Federal. Então, é uma coisa natural e normal. Estou fazendo isso, né? Estou fazendo isso. Até porque, nesse final do caos aqui, professor Inhoato, vou compartilhar uma vivência que estou tendo no momento na outra autarquia federal, onde sou superintendente, que é o IBAMA. Então, o Ministério, o TRF4, com sede em Porto Alegre, está promovendo um fórum de debate de questões federais na área ambiental. Então, a presidente e os desembargadores e juízes estão reunindo-se, já fez 3, eu acho que eventos à distância, e convidando representantes de todas as áreas. Então, secretarias estaduais de meio ambiente e suas instituições, né, de fiscalização, de gestão, municipais e federal. Então, fazendo um esclarecimento sobre as questões técnicas da área ambiental, questões das mais diversas. Então, eu já falei em outro fórum, não me lembro se foi no docente, em algum lugar, que eu sugiro também, uma quarta coisa que eu lembrei, a Confaiab, de promover, tentar articular, e me coloca à disposição, junto conosco, uma série de visitas ao Ministério Público Federal e também ao Judiciário, e promovermos o esclarecimento das questões da educação e do exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. Então, a SEAP será parceira, mas precisa ser provocada. Se vocês acharem interessante, vamos fazer isso imediatamente. Obrigado. Concluiu. Obrigado, professor Lucchesi. Quando eu me aproximo da pessoa que está falando, já é um sinal que o tempo está... O Almir, acho que eu tenho mais 2 inscritos, para o professor Jarez, então... depois, na sequência, o Antônio. Eu prometo ser bastante breve. Eu gostaria de fazer um contraponto aqui ao Fábio, e admirei muito a tua fala, Fábio, porque tu fosse... Tiago,
porque foi muito impositivo, né, e seguro no que estava falando. Só que eu acho que nós estamos, no caso das disciplinas ou nas universidades, onde não estão sendo lecionadas determinadas disciplinas que dão atribuição ao engenheiro agrônomo, no caso foi falado aqui paisagismo principalmente, o paisagismo faz parte das diretrizes curriculares do curso de agronomia. Se esse curso passou pelo CREA para ser registrado, obrigatoriamente a SEAP e as câmaras têm que ter analisado o projeto político, o projeto pedagógico do curso. E como é que passou isso e as universidades não estão lecionando? Então, aí sim caberia uma fiscalização na universidade. Tá? Isso eu gostaria de deixar claro, porque nós não estamos fazendo, então, o nosso trabalho. Se passou, a SEAP e as câmaras foram negligentes. Com relação às atribuições que nós estamos perdendo, eu não sei se eu falei para alguns, não sei se eu já falei aqui em público, mas nós estamos tendo alguns problemas, principalmente com o pessoal que tem saído para curso de doutorado, que quando voltam, e eu me sinto até à vontade de falar, porque parece que o pessoal, quando chega do doutorado, e eu também, quando cheguei, eu achava que estava muito importante, e que são os famosos PhDeuses, acham que sabem tudo, e aquele objeto da sua tese deve se tornar uma disciplina. E para tornar uma disciplina, tem que enxugar outras. E o que estava acontecendo, e eu fazendo parte do colegiado da agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, ia haver um enxugamento nas disciplinas de zootecnia, gado de corte, gado de leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, numa disciplina de 60 horas chamada zootecnia geral. Isso é dar munição para os zootecnistas virem com um novo projeto, tirando a atribuição do engenheiro agrônomo. Então, nós temos que analisar muito bem essa questão, novas disciplinas e enxugamento de disciplinas profissionalizantes na área de zootecnia, principalmente. E com relação ao registro nas universidades, é muito simples de se fazer uma fiscalização. Vai no gabinete de projetos e vê qual é o professor que tem registro de pesquisa. Se ele tem registro de pesquisa, ele não faz somente docência. E aí se pode, então, fazer uma fiscalização e realmente, né, penalizar esse professor. E, por último, aqui eu gostaria até, não sei se o Luquez está aí ainda, mas a 1073 é a última resolução que dá as nossas atribuições. Eu tenho uma opinião, que não sei se alguém depois podemos discutir, que nós sempre partimos, desde a 1010, 1015, até hoje, até a 1073, nós partimos do início do curso, das disciplinas básicas, depois vamos indo para profissionalizantes, até chegarmos na atribuição profissional. Na minha visão, nós não deveríamos partir do início, mas do final. A atribuição, qual é a atribuição? É tal. Muito bem, para ter essa atribuição, o que precisa? Tal disciplina. Não fez? Não tem atribuição. Ah, cumpriu essa aqui? Muito bem. E a outra? Não cumpriu aquela? Não vai dar atribuição final. Então, nós temos que partir do geral para o específico, porque nós partindo do específico para o geral gera muita confusão de atribuição e de sombreamento de atribuições entre os profissionais do próprio Conselho. Tá? Então, eram essas as minhas considerações que eu gostaria de deixar aqui. Obrigado. Obrigado, professor Juarez. Tem inscrito ainda, eu acho que o último, né? Mas é que a gente não sabe. Até, Almir, pelo adiantado da hora, Não acho que a sabe gente poderia encerrar as inscrições. Tem todo o trabalho de compilamento das propostas, definiu o novo local do quarto fórum. Tá. Então, o Antônio. Tá, antes do Antônio falar, é só uma proposta de encaminhamento.
Então, assim, ó, a gente está fazendo a sistematização, aqui uma equipe está nos ajudando, e para facilitar o trabalho, quem tiver alguma coisa escrita que dá para sistematizar aqui, que vão trazendo, e daí a gente vai projetar as principais propostas na tela e fazer a homologação delas, tá? E a ideia é que, a partir desta etapa, a gente faça aí depois os encerramentos e depois o COF como finalização dos trabalhos, tá? Ok, agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui, quanto aprendemos nesses 2 dias de evento. E muitas das vezes passa aquela reflexão, como é que nós nos tornamos coordenadores, né, dos cursos aos quais nós estamos vinculados. E muitas das vezes a gente não tem o preparo adequado para isso, né? Embora você seja agrônomo, você não tem esse treinamento, ou não tem, né, essa bagagem. E eu fico assim, alegre de ver, né, que muitos estão vinculados à Câmara, estão vinculados ao CREA, de certa forma, e já dominam todo esse conteúdo. Então, veja, a gente tem um problema que, às vezes, o docente, né, ele não entra formalmente dentro do sistema CREA, depois ele se torna um coordenador de curso, né, e aí, a partir disso daí, né, a gente vê todos os desdobramentos e as dificuldades que, às vezes, a gente tem de implementação com os demais colegas de cursos. Então, eu só queria reforçar, então, esse encaminhamento inicial que eu vim, Tiago puxou um pouquinho, a professora ali também, né, é que eu acho que a gente precisa criar algum mecanismo, mais na fase inicial dos cursos, quando esses cursos são criados, para que, né, a gente sabe que, às vezes, o CREA tem um monte de atribuições, um monte de ações, de fazer uma análise, mesmo que seja, né, uma análise prévia daquela matriz que está sendo concebida naquele curso que está sendo criado, para já ali no início você ter uma ideia das atribuições que o profissional ele possa ter. E não deixar, né, a gente percorrer um caminho grande, você passar ali pelo processo de reconhecimento, mais de 50% da matriz do curso, submeter o histórico, né, quando as turmas estão sendo finalizadas, para ver a atribuição que ele vai receber. Então, se a gente fizesse isso no início, no meu modo de pensar, talvez a gente pouparia um monte de trabalho lá na frente. É isso, obrigado. Assim, eu acho que essa tua colocação é importante no Paraná, como é que a gente faz isso? Os coordenadores, eles enviam essas propostas preliminares até ao CREA, e o CREA dá uma análise através da SEAP e dá um parecer para esses coordenadores que submeteram isso, para ver se está contemplado as atribuições previstas legalmente. Se isso está ou se está faltando, é avisado, olha, se não corrigir este aspecto, vai ficar falha nestas nas respectivas áreas não contempladas na parte do PPC. Então, é importante reforçar isso, é um dos procedimentos que nós estamos fazendo, eu acredito que a grande maioria esteja fazendo isso, mas é uma boa encaminhamento para evitar retrabalhos e também dor de cabeça futura para os coordenadores que estarão quando os egressos começarem a sair da instituição. Tá? Obrigado pela ponderação.